Gente, vamos aqui, tá tudo ajudando aqui a professora Matilde nas aulas dela. Vou ficar aqui com microbiologia com vocês, tá certo? Vou dar essa aulinha sobre morfologia bacteriana para vocês. E é isso aí, gente. A aula tá pequena, eu fiz ela baseada num slide da Faculdade do Rio de Janeiro. Ela é bem simples, tá? E eu não vou entrar aqui demais nas coisas, ou fazer nada mirabolante não, porque eu sei que vocês estão cheios de conteúdo, não quero encher vocês mais ainda com coisas às vezes são desnecessárias. Então aqui tem um básico para vocês sobre morfologia bacteriana, tá? Para vocês realmente conseguirem focar nisso e estudem bem, revisitem essa aula, porque na próxima semana eu vou fazer uma atividadezinha que vai valer a nota parcial e esta aula vai estar envolvida, tá certo? A aula de morfologia bacteriana vai estar na, na atividade valendo a nota parcial na próxima semana. Então, prestem atenção nessa aula, façam anotações que vocês quiserem, tirem print dessa aula para vocês terem com vocês, enfim, mas prestem atenção, ok? Morfologia bacteriana, gente, vamos lá. Primeira coisa que temos que entender é que as bactérias, ó, elas são caracterizadas de três maneiras. Espero que tá muito fininho. Três maneiras, beleza? O tamanho vai fazer ela ser pequena ou grande. A forma, se elas são, por exemplo, uma bolinha ou se elas são um bastonete aqui, ó, forma delas. O arranjo, o que é o arranjo? É como elas se dispõem uma ao lado da outra. Como é? Se eu tiver quatro bactérias, vai ser assim, uma atrás da outra, ou vai ser assim, ó, uma em cima da outra formando um quadradinho. São duas formas diferentes, são dois arranjos diferentes, tá certo? Então, aqui o arranjo, vou falar para vocês. Aqui, ó, forma e tamanho, ok? Quanto ao tamanho, gente, elas podem ser de 0,3 a 0,8 micrômetros, certo? Desse tamanho. Ou elas podem ser aí, ó, de 10 a 25 micrômetros. São dois padrões de tamanho, aqui e aqui, beleza? Ou 0,3 a 0,8 ou de 10 a 25 micrômetros, certo? Quanto à forma, elas podem ser esféricas, como eu falei para vocês, igual um coco, só lembrar do coco, tá? Bolinha, coco. Cilíndrica, que é tipo um bastonete, assim, ó. Também chamada de bacilo, né? Por causa do bastão. Podem ser longos, finos, pequenos ou grossos, mas sempre nesse formato aqui. Espiralada, né? Um corpo rígido, mas tem os flagelos externos que ajudam a se mover. Então ela vai ter esse formato aqui e tal. Mas aí, ó, ela vai ter flagelos, que são tipo bracinhos, que ajudam ela a se mexer no ambiente, ok? Já as espiroquetas, gente, elas, diferentes das espiraladas, que são rígidas, ó, elas vão ser flexíveis, certo? As espiroquetas, ela é mais assim, ó, certo? Assim, ó, bem flexível, certo? E como é que ela se ela é flexível, né? E ela não tem aqui os flagelos, como é que ela vai se mover? Ela se move como parecendo uma minhoca, ela vai contrair o citoplasma, ó, contrair e depois relaxa, certo? Ó, contrai e relaxa o citoplasma dela, ela vai se mexendo, certo? Além desses quatro tipos, que são aqui a esférica, a cilíndrica, a espiralada, a espiroqueta, eu vou ter também, deixa eu só fechar isso aqui, tá errado. Ó. Além desses tipos, eu vou ter algumas formas de transição. O que é isso? É uma coisa que nem é esférica nem é cilíndrica, quase. Por exemplo, os cocobacilos são um exemplo. Elas não são esféricas, elas também não são, ó, cilíndricas. Então o que é que elas são? Os cocobacilos, ó, eles são muito curtos, eles são bacilos, eles são muito curtos, tão curtos que parecem coco. Então eles não são um coco e não são bacilo. Eles são mais ou menos aqui, ó. Aqui. Não é coco, mas também não é bacilo. É uma forma de transição entre as duas. É um coco bacilo. Os vibriões são espirilos, né, espiroquetas, espiraladas, que assumem forma de vírgula. Então, os vibriões eles são espiralados, né, como o caso lá que eu falei, rígidos, mas eles têm essa forma aqui, ó, de vírgula, certo? Beleza. Quanto ao arranjo, gente, certo? O que são arranjos? São as formas como as bactérias se apresentam em conjunto, que eu falei para vocês. Elas podem estar uma atrás da outra,
tipo, elas podem estar aqui, ó, certo? Uma em cima da outra. Então vamos lá, se a gente juntar 2 cocos, vamos ter os diplococos, tá? Então, ó, diplococos. Se juntarmos 4 cocos, é outro arranjo, a gente vai ter uma tétrade. Se a gente juntar 8, vai ter uma sarcina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarcina, 8 coco, tá certo? Sarcina. Sarcina. Se tiver vários cocos agrupados em cadeia, é um streptococcus. Vocês aí que vão trabalhar, que estão aprendendo, né, é o curso TSB, esse nome streptococcus vai ser muito comum para vocês, porque uma das bactérias da cárie é Streptococcus mutans. Então, a gente já sabe que essa bactéria da cárie, uma das principais bactérias da cárie, ela é um streptococo. Então, a forma dela são vários cocos um atrás do outro, ó, certo? Se tivermos vários cocos sem uma forma definida e desorganizada, teremos estafilococos. Vamos numa forma assim, ó. Não tem forma isso aqui. Fica amontoado, um monte de coco um atrás do outro. Ó, aqui, nada a ver. Isso aqui é um Staphylococcus. Ele não é um Streptococcus. Ó, ele não é um Streptococcus desse jeito. Ele é um amontoado de coisa. Um amontoado de bolinhas, uma atrás da outra. Sem uma forma. Então eles são Staphylococcus. Agora vamos falar forma, arranjo, tamanho. Vamos falar sobre as estruturas da célula bacteriana. Vamos lá. Estrutura de célula bacteriana. Flagelos e fímbrias. Vamos lá. O que é um flagelo? Como eu falei para vocês, flagelos são tipo bracinhos que vão ajudar, né, a bactéria a se mover pelo ambiente, certo? Para que ele serve? Se locomover. Então eles são longos filamentos, como é o caso aqui, ó, longos filamentos, se estendem externamente, ou seja, por fora da parede. Aqui a parede, ó, está por fora, como se fossem vários braços pequenos e formado pela proteína, ó, flagelina. A proteína que forma o flagelo é a flagelina, certo? Os bactérios possuem fímbrias. O que são fímbrias, né? São parecidos com o flagelo, mas não são flagelos. Eles são, ó, mais curtos, são tipo pelinhos, estão mais para pelos. Então só para mãozinhas, só para dedinhos. Eles não são braços, eles são dedos, como se fosse isso, certo? Então, ó, eles também ajudam ela a se mover. E diferente dos flagelos, eles vão ter, além da função de se mover, de prender, ó, eles prendem nas superfícies, certo? Outra diferença é que a proteína deles é a penina. Ah, no que é que vai influenciar a proteína de que ele é feito? Porque aí um remédio, por exemplo, vai ter o poder de repente, o que é que ele vai agir? Ele vai agir sobre pilina ou ele vai agir sobre flagelina? Aí vai depender da bactéria. Tem uma bactéria que vai ter flagelo, tem bactéria que vai ter pilina, vai ter fímbria. Então, dependendo de qual é o meio que ela usa para se locomover, né, esse remédio vai ter que agir em locais diferentes, em proteínas diferentes. Se for uma bactéria com flagelina, ele vai ter que, ó, destruir a flagelina. Agora, se for uma bactéria com pilina, tem que ser um que destrua a pilina, e por aí vai, certo? Além dos flagelos das fímbrias que estão por fora da parede celular, a gente vai ter a cápsula. Então, aqui a bactériazinha, certo? Tem aqui, ó, o flagelo. E eu vou ter uma cápsula. Aqui uma cápsula, ó. Certo? Cápsula. As células do corpo humano são envoltas por uma membrana celular, né? As nossas. As da bactéria, porém, tem uma parede celular, que é essa parede aqui. E por cima dessa parede, ou seja, tá aqui a parede, por cima da parede, por cima da parede, podemos encontrar uma cápsula, ó, que é uma estrutura viscosa. Essa aqui, ó, parece uma gelatinazinha, que protege a bactéria contra a desidratação. Adere às superfícies, né, tipo a fímbria, e impede que as defesas do ser humano destruam. Então, ó, aqui a bactéria aqui trabalhando, fazendo destruindo a gente, né, querendo acabar com a gente. E essa cápsula, além das funções de aderir, além da função de, além da estrutura viscosa dela, ela vai de proteger contra a desidratação, por exemplo, vai impedir que a defesa da gente destrua a bactéria, certo? Vamos lá. Nota, tá, gente? Vamos prestar atenção. As bactérias que possuem cápsula são mais virulentas do que as não encapsuladas. Mas é claro, né, gente? Se vai ter, além da parede celular, algumas bactérias vão ter uma coisa por cima, né? Além da parede ter uma cápsula, lógico que vai ser mais difícil
para o ser humano, para as células do ser humano acabar com essa bactéria, ok? Então, parede celular. A parede celular, gente, que é isso aqui, ó, tá por baixo da cápsula, que é a parede aqui, ó, parede, por baixo da cápsula, confere rigidez à célula, certo? Então, sem ela a célula da bactéria fica mole e veia. E como ela é unicelular, ela precisa de rigidez. É a pele dela. A pele dela vai ser essa. Vai ser o único esqueleto, por exemplo, que ela vai ter. Deixar ela durinha, né? Para poder aguentar o tranco. Então, rigidez da célula vai receber proteínas de fora, né? E vai proteger, vai receber essas proteínas de fora, né? Vai basicamente se alimentar, né? E proteger a bactéria contra a citólise, que é quando a célula explode por ingerir mais água do que comporta. Então, se tivesse uma bactéria sem uma parede celular, era muito fácil em um meio em que tivesse, por exemplo, que não tivesse muito sal e ela absorvesse essa água, né, acabasse de alguma forma absorvendo essa água sem ter essa parede para proteger, era muito fácil que ela simplesmente explodisse, porque ia ser muito fácil por causa do que ela ia encher de água. Com a parede, além da parede neutralizar essa ingestão de água, a água que entra, tá aqui, ó, pronto, tá aqui a parede do lado de fora. Além de ela bloquear a água de entrar, além de ela bloquear, ela deixa ela mais durinha para o que está aqui dentro não ser fácil de romper, né? Então, além dela bloquear a entrada de muita água, para depois a bactéria não explodir com tanta água, ela vai impedir que ela vai deixar a estrutura da bactéria durinha para poder a água que está dentro não fazer com que a bactéria exploda, tá certo? Tá, pronto. Mas eu comporte. Membrana citoplasmática. Por baixo da parede existe uma membrana citoplasmática, uma estrutura fina de 8 nanômetros e fluida. Então, por baixo da parede vai ter aqui, ó, uma membrana, tipo a nossa mesmo, membrana, né, celular. Então, membrana, ela vai ser fina, só 8 nanômetros, é muito fina. E fluida, ela não é rígida como a parede celular, ela é fluidazinha, certo? As células vão separar o citoplasma, separam aqui o citoplasma do meio externo, faz a separação e transporta a substância de dentro para fora e vice-versa, certo? Então, se ela fica transportando, fazendo esse transporte de dentro para fora de algumas coisas, ela vai ser responsável por consequência pela respiração. A gente não absorve, ser humano não absorve oxigênio e tira gás carbônico, é assim que a gente sobrevive, que a nossa respiração. A respiração da bactéria também vai ser assim, ela vai trazer o que é necessário para ela respirar, sei lá, oxigênio também. Então ela vai ser responsável por trazer esse oxigênio e por tirar o resultado, o que seria para o gás carbônico, tá certo? Então, respiração vai fazer esse transporte de dentro para fora, tá certo? E ela é fluida, bem fluidazinha, diferente da parede, que é rígida, e é só 8 nanômetros, bem fininha. E separa o citoplasma do ambiente externo, tá certo? Agora vamos para o citoplasma. Gente, citoplasma é bem simples, tá? Ele é composto por água, macromoléculas e íons orgânicos, nada demais. Então, citoplasma, mas ok. Basicamente, aí onde fica as macromoléculas da bactéria, beleza? E os íons orgânicos e a água que fica nela. Nucleóide. Elas não vão ter núcleo como a gente, tá, gente? A gente tem uma célula, nós seres humanos temos células que são bem trabalhadas, que são complexas. Elas vão ter, as células da bactéria são mais simples. Ao invés de um núcleo robusto, ela vai ter um nucleóide só. Então, a célula da bactéria não tem núcleo, mas um nucleóide, certo? Que é um núcleo mais simples, que contém cromossomo bacteriano, que é basicamente material genético, e tem capacidade de replicação. Ou seja, dentro do núcleo vai ter, como no núcleo tem um material genético, vai ter ribossomos, vai ter os genes dela, é lá que vai acontecer a replicação. Né? Então no núcleo, o núcleo que vai carregar esse material genético que vai possibilitar ela se reproduzir ou virar esporos, tá certo? Eu vou ensinar para vocês agora o que é um esporo. Para finalizar, temos que mencionar os esporos bacterianos, tá ok? Em situações de perigo, em que a célula não consegue se nutrir adequadamente, como por exemplo, a bactéria ela gosta de ambiente úmido,
ela gosta muito de ambiente úmido, mas por algum motivo o ambiente se tornou muito seco. Ela não tem onde arranjar água. Então a bactéria, tá aqui a bactéria, ó, feliz, bactéria. Ela gosta, ó, de chuvinha. Oh, chuva top. Molhando ela gosta da chuvinha. O problema é que de um dia para o outro a chuva parou de cair e ficou tudo, ó, seco. Ó, o sol aqui, ó, seco. Como é que ela fica? Ela fica feliz? Ela não gostava de tudo úmido? Não. Ela vai agora ficar, ó, triste, chorando, tá ok? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai só morrer? Porque nessa situação ela morre. Não. Tem uma chance dela sobreviver. Como é essa chance? Ela vai, ó, tá aqui ela, certo? Tá aqui o núcleo dela. Ela vai aderir a uma forma chamada esporo. Ela vai deixar de ser uma bactéria e vai se tornar um esporo, tá certo? Ó, vamos lá. Situação de perigo em que a célula não consegue se nutrir adequadamente, como por exemplo nesse caso aqui, ela entra em estado de hibernação, em que ela precisa de pouco para sobreviver. Esse estado é esporo bacteriano. Quando vira esporo, a bactéria fica resistente ao calor, desidratação e valores extremos de pH. Tudo isso para sobreviver. Então, ela vai deixar de ser tudo isso, ela vai virar só um pouquinho, ela vai, ao invés de ser tudo isso, ela vai tipo, se cortar bem aqui e ela vai aderir a uma situação em que ela tem só um pouquinho de núcleo, só o necessário mesmo para ela depois, quando voltar a chuva, voltar a sobreviver, e um pouquinho de citoplasma. É como se, é igual quando a gente pega uma uma comida e bota e prende no vácuo, né? E coloca naquelas seladoras a vácuo, a comida vai durar mais tempo. Né? Ela tem menos com o que se preocupar. Nessa situação aqui, ó, a bactéria ela não vai ter tanta coisa com o que se preocupar, com macromolécula. Ela tem só um pouquinho mesmo, é só o necessário para carregar esse material genético para depois ela poder voltar a se reproduzir, tá ok? Então, ela vai deixar nessa situação extrema, deixar de ser uma célula, uma bactéria, e vai virar só um esporo, só com o necessário para ela sobreviver, tá certo, gente? Deem uma olhada nessa aula, revisem ela. Eu vou mandar esse PDF para vocês junto com a aula e revisem, tá? Na próxima semana eu vou fazer uma atividade valendo a nota parcial, tá? De microbiologia, porque desse segundo período. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima.